Graça e paz, amados. Quero compartilhar com vocês, a partir de hoje, será todas as sextas-feiras, reflexões sobre o fim dos tempos. Reflexões sobre o fim dos tempos. Creio que é necessário, para aqueles que creem no Senhor Jesus, os que estão buscando a verdade também, conhecer um pouco do que a palavra nos fala sobre o fim dos tempos. Esse que nós estamos vivendo, agora. Então eu quero ler um texto aqui de Apocalipse, no capítulo 1, que nos diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Às 7 igrejas da província da Ásia, João se dirigindo: a vocês graça e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, aleluia, e nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Nós podemos perceber aqui, meus queridos, que Jesus Cristo, ele é Deus, não é? Não há nenhuma dúvida, porque a vinda, conforme nós lemos aqui no versículo 7 de Apocalipse capítulo 1, é de Jesus. Eis que ele vem com as nuvens. Se refere a Jesus Cristo, não é? Conforme nós lemos, a revelação que ele deu. E no fim, ele se proclama, autoproclama: eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, o início e o fim. Diz o Senhor Deus, ou seja, Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, o que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados, nós estamos realmente passando por momentos difíceis, não é? Esta pandemia é uma comprovação dos sinais, não é? Sobre o fim dos tempos. São sinais. Por isso que eu quero trazer esta reflexão para que você possa fortalecer a sua fé. E você que está lendo a palavra, ainda não tomou uma posição firme em servir a Jesus Cristo, que o faça, não é? Porque estamos realmente no fim. Essa pandemia é uma demonstração de como o mundo irá sofrer, e nós iremos ver ao longo dessas nossas reflexões, não é? Toda sexta-feira, o mundo irá sofrer em função exatamente de terem rejeitado, não é? Os conselhos do Senhor, terem rejeitado, não é? A sua palavra, porque a palavra de Deus, na verdade, são conselhos para que o homem viva bem e, por fim, tenha a vida eterna. As pessoas precisam compreender isso, né? Não é simplesmente uma religião. A religião, na verdade, é só o meio para se transmitir, mas é a palavra de Deus que nos dá a direção,
os conselhos verdadeiros para uma vida boa, sossegada, quieta, mesmo neste caos que nós estamos passando hoje, não é? Desta pandemia. Podemos passar por ela de forma tranquila, sabendo que Deus tem cuidado daqueles que creem nele. E algo que me chama a atenção nessa leitura que nós fizemos, no versículo 7, é que diz que eis que ele vem, ou seja, isso é uma certeza. E vem com as nuvens, ou nas nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, e assim será. Amém. Observe, não é um momento de alegria. Esse retorno aqui fala que as pessoas irão se lamentar. Não é? Lamento não é momento de alegria. Como é possível isso? Jesus retornando e as pessoas vão se lamentar. Então a gente percebe que esta vinda de Jesus nas nuvens não é uma vinda para a igreja, não é? Pelo contrário, virá para o mundo, para julgar o mundo. E aí a igreja aonde estará, não é? Então, neste momento, é bom a gente entender isso, para que a gente se posicione, né? Fique tranquilo em relação a todos os fatos que acontecerão e são narrados no livro de Apocalipse. Nós temos uma passagem, o apóstolo Paulo, exatamente o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Tessalônica o que iria acontecer e vai acontecer com todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Então os irmãos estavam em dúvida. E Paulo disse o seguinte, quero que você, não é, nesta reflexão de hoje, guarde isto. Apocalipse 1,7 é a volta de Cristo para julgamento das nações. Por isso que os povos da terra se lamentarão, porque esses povos, né, ou seja, as nações, o rejeitaram, não quiseram Jesus como conselho, como salvação para as suas vidas. E a igreja onde estará? Então, no livro de 1 Tessalonicenses, que eu vou ler aqui para vocês, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ensinando para a igreja, ou seja, para os crentes, para nós que cremos, para você que crê, que ele diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, aqueles crentes que já tenham morrido, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, mediante Jesus e com ele, se cremos que Jesus, não é, morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Então, Paulo está mostrando que as pessoas que não têm a Jesus como seu Senhor e Salvador, não têm a esperança. Quando ele diz os outros que não têm esperança, não se entristeçam. E ele continua, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram, os crentes, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então observe, são momentos diferentes, não é, da volta de Jesus Cristo. Podemos dizer que a volta de Jesus, não é, é mais de uma fase. A fase para a igreja só nas nuvens. Jesus não desce à terra. Aqui Paulo não diz que as pessoas, não é, verão a Cristo, todo olho verá, nada disso. Nós subiremos com o corpo transformados, não é, transformado, tanto os crentes que já morreram, como Paulo narrou aqui, serão ressuscitados, e nós, quem estiver vivo na época da volta de Jesus para a igreja, terá o corpo também transformado. Então todos juntos, um só grupo,
serão elevados aos céus, estará com o Senhor nos ares, o encontro lá, e estaremos com Ele nos céus. Já este texto que eu li de Apocalipse, todo olho verá, e haverá lamento. E isso para nós, né, é um alerta. Andarmos firmes com o Senhor, confiante naquilo que a sua palavra nos garante. Jesus Cristo mesmo disse, não é? Toda a propriedade. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a morte, ela é banida da vida daqueles que creem no Senhor. Morre fisicamente, mas depois será ressuscitado. Terá um corpo transformado. Alguns até na época de Paulo ficaram em dúvida, né? Como seria isso? Como seria esse corpo? O apóstolo Paulo, mais uma vez, pelo Espírito de Deus, explica sobre a mudança, né, do nosso corpo na volta de Cristo Jesus. O corpo, não é, da ressurreição. E ele fala uma verdade aqui que eu quero ler para vocês. Quando ele diz, 1 Coríntios 15, 50, a respeito desse corpo do arrebatamento, ele diz: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue, ou seja, o corpo físico, não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível, né? Porque o nosso corpo realmente perece, pode herdar o imperecível, que é a eternidade. Eis que eu lhes digo um mistério de Deus, essa transformação. Nem todos dormiremos, né? Mas todos seremos transformados. Já vimos isso em 1 Tessalonicenses. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Lembra que eu li lá que disse que a voz do arcanjo tocando a trombeta? Então, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, veja a sequência é a mesma, e nós seremos o quê? Transformados, quem estiver vivo no momento. Os crentes, os que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, os renascidos, né? A nova criatura. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, que é o corpo físico, né, se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então, observe, é um momento realmente esplendoroso, né? A volta de Jesus para a igreja. Mas não é essa volta do Apocalipse, porque esta é para o julgamento. E nós vamos ver, então, na sequência, né, na próxima semana, esse julgamento do Senhor. E nós vamos perceber que quão próximos já estamos, né, desse tempo difícil, do que o livro de Apocalipse narra. A pandemia é só uma pequena demonstração do que irá acontecer sobre a terra, porque Jesus já tinha profetizado sobre isso. E eu vou ler para vocês aqui, será o último texto, creio eu, não é, que vou estar citando, em Lucas, no seu Evangelho, não é? Capítulo 21, ele diz assim, no versículo 10, quando ele estava exatamente expondo para os seus discípulos e apóstolos, não é, o que iria acontecer no fim dos tempos. Ele disse assim, então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Podemos perceber, não é, que ao longo da nossa história e agora na nossa era, isto vem acontecendo com frequência. Já tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, os conflitos regionais no Oriente Médio, aqui mesmo na América do Sul. Nós estamos vendo conflitos constantes. Haverá grandes terremotos, diversos terremotos, né? Acontecem. Quantas mortes, fomes, né? E pestes. Essa pandemia é uma demonstração. Mas ele fala aqui no plural, pestes. Esta é só uma delas. Né? Pandemia. Em vários lugares. E aí sim, tem os fatos isolados, né? Em vários lugares. Então tem só em países. Mas hoje nós estamos enfrentando uma pandemia. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. E esses grandes sinais provenientes do céu, nós iremos ver, então, no livro de Apocalipse, ele entra com mais detalhe. Então eu quero convidar você, não é, a estar conosco toda sexta-feira, estaremos disponibilizando um vídeo, você poderá, então, inclusive até interagir conosco, não é? Vou colocar lá na descrição o e-mail, né, da Missão Bereana, sou o pastor Anselmo Silva,
E eu quero então compartilhar com você, não é? Um pouco da palavra de Deus e trazer essa esperança para você. Apesar do mundo estar num caos, mas eu quero refletir, não é? Com você, conforme eu falei aqui. Quero trazer reflexões sobre o fim, não é? Dos tempos. Nem tudo está perdido, amados. É possível, não é, estarmos tranquilos diante de catástrofes. Só a palavra de Deus, só a confiança no Senhor Jesus pode nos trazer isso. Então, que Deus te abençoe e até a próxima sexta-feira, se Deus nos permitir. Paz de Cristo.